Olá, meu nome é Rafael Vieira, eu sou professor da UFRJ e o objetivo desse vídeo é falar um pouquinho sobre o curso que vai ter início a partir da semana que vem. Eu vou ser o responsável pela coordenação, intitulado Walter Benjamin, o Marxismo, uma Introdução. O objetivo desse curso, né, como o próprio título diz, é servir como um aporte introdutório para a obra do autor, dando ênfase nas relações que o Walter Benjamin tem com o marxismo, né? Enfim, em geral, o Walter Benjamin ele é um autor que é relativamente conhecido em algumas áreas é, das ciências humanas no país, né? Ele é trabalhado em alguns cursos de filosofia, história, por vezes arquitetura, jornalismo, cinema, direito, por vezes geografia. Enfim, é um autor que tem algum trânsito em alguns cursos das universidades do país, mas ainda é relativamente pouco conhecido por um público mais amplo. Isso se dá por um conjunto de razões, né? Eu não vou poder aqui nesse vídeo introdutório entrar nelas, mas uma das razões é também, enfim, um pouco de uma dificuldade interna à própria linguagem que ele utiliza nos seus textos, né? É uma obra que por vezes um contato inicial é difícil, né? Justamente porque alguns dos seus textos eles são escritos, né, a partir de conceitos filosóficos muito densos, né? O Benjamin é um autor que tem formação em filosofia, né? E não só por conta da formação, mas a forma de escrita, o estilo da escrita dele, por vezes pode gerar uma dificuldade num primeiro contato com os textos. A ideia do curso é facilitar esse processo, né? Na verdade, propor, né, um caminho de leitura possível de uma parte da sua obra, do seu legado, né? A dificuldade interna dos textos não é a única razão pela qual os textos dele não são muito conhecidos por um público mais amplo, é também por conta da dificuldade de difusão do pensamento crítico, não só dentro, mas também fora da universidade, né? A proposta é, enfim, trazer um pouco desse autor, tentar, digamos assim, evitar trabalhar por vezes numa linguagem totalmente filosófica. Eu não sei se eu vou ser bem sucedido nisso, né? Porque por vezes é difícil, mas a ideia é expandir um pouquinho o público que tem acesso, que tem contato às suas obras, né? A proposta desse curso é, na verdade, articular três dimensões, basicamente, né? Por um lado, é um estudo de alguns textos da sua obra, né? Ou seja, uma dimensão da obra que vai focar no estudo de alguns textos que são representativos da sua contribuição para o pensamento do século XX. Isso está nessa primeira dimensão, né? A gente não vai conseguir, obviamente, trabalhar toda a obra dele, que é muito ampla e muito rica. Não vamos conseguir trabalhar todos os textos, na verdade vai ser um apanhado, né, a partir dessa linha de construção do argumento, pensando ali os diálogos existentes entre a obra do Walter Benjamin e do marxismo, né? Porque o marxismo eu vou falar em um outro texto, em um outro vídeo, desculpa. Em relação a essa dimensão, a gente vai trabalhar com os textos, eles vão ser disponibilizados para uma pasta do curso. Essa pasta, inclusive, já está lá no site de inscrições, que vão ajudar a gente a ter um diálogo comum em torno deles, né? Um segundo aspecto que vai ser muito importante nesse curso é que ele vai ser preocupado também com o contexto histórico, não só dos escritos do autor, mas de que maneira esses próprios escritos lidam com os dilemas históricos do tempo dele, né? A ideia é trabalhar sempre juntos texto e contexto, né? Eu acho que isso ajuda não só a entender melhor esses textos,
mas também isso me parece algo fundamental na análise de qualquer texto filosófico, qualquer texto teórico e etc. Né? Isso, enfim, algumas análises, né? Algumas pessoas que tomam contato com a obra do Walter Benjamin acabam abordando ela num sentido, num teor muito filosófico. E essas análises, por vezes, são riquíssimas, elas abrem horizontes para a gente, para perceber aspectos do texto que passavam despercebidos, mas, pelo menos na forma como eu enxergo, não conseguem dar conta de um conjunto de aspectos relacionados a esse texto, né? A gente nunca, enfim, isso vale de sentido mais amplo, nunca fala fora da história ou coisa que o valha, né? E por fim, um terceiro aspecto que eu vou também trazer e trazendo no curso dessas semanas, né, que a gente vai trabalhar esses textos do bem, também algumas referências ali à própria biografia, trajetória, inserção dele nesses momentos. Ele é um autor que vive, né, em um período muito turbulento da história alemã. Ele pega ali, enfim, seus primeiros escritos vão datar ali do final do Império na Alemanha, né, Império esse que vai ser derrubado por uma revolução que o próprio Benjamin ele oscila, né, na forma como ele vai trabalhar essa revolução. Ele às vezes chama de revolução, às vezes ele chama de revolução fracassada. O grande amigo dele e com quem o Benjamin dialogava de perto, que era o Gershom Scholem, chamava de pseudo-revolução. A gente vai ver isso porque vai ser muito importante no estudo de um texto representativo dele no final, do começo dos anos 20, que é um texto intitulado A Crítica da Violência, a Crítica do Poder. Então ele vive, né, esse período da derrubada do Império, inauguração ali de um regime democrático liberal, né, com características sociais na Alemanha, né, o regime ali da República de Weimar, que vai durar de 1918 até 1933, quando será derrubado pelo nazismo, né? Com a ascensão do partido nazista, a chegada de Hitler ao poder, as características fundamentais do regime político da República de Weimar são desfeitas e o próprio Benjamin, em 1933, já um autor judeu e marxista, né, era perseguido pela sua dupla condição, é obrigado com isso ao exílio e vai estabelecer residência, né, ali em Paris, que era uma cidade que naquele momento oferecia algum suporte de alguma maneira para a vida, né, de exilados. Não diria talvez suporte, mas a possibilidade, né, no caso Benjamin também vai para lá porque ele vê como uma cidade possível na Europa para desenvolver os seus interesses acadêmicos, intelectuais e também em certa medida de militância. A gente vai ver como é que foi um pouco dessa experiência de militância do Benjamin no curso, né? Mas ele estabelece na maioria desse período residência na cidade de Paris, mas ele passa também muito desse período do exílio em outras cidades, outros lugares, tanto para pagar menos, né, que Paris era uma cidade já naquele tempo muito cara, mas também porque ele visitava amigos que estavam exilados ou que viviam em outros espaços, muitas vezes inclusive para economizar dinheiro, né? O Benjamin vive durante esse tempo do exílio, em alguns momentos, no limiar da sobrevivência, né? E isso vai marcar um pouco das suas intervenções ali nos anos 30. Eu não vou, enfim, antecipar muito, né, em relação a isso. A gente vai trabalhar sobre esses assuntos no decorrer do curso, né? Mas eu queria convidar vocês, né, para se inscreverem, né? Vai ter abaixo desse vídeo o link para o site. Vão ser cursos que, em geral, o curso vai ter encontros quinzenais, né, em datas ali que estão indicadas no calendário, e vai durar de maio até dezembro, né?
Existe, enfim, eu vou ser responsável pela maioria das aulas, mas a gente vai ter convidados também em algumas dessas aulas, convidados e convidadas, e vamos ter também no suporte para que esse curso possa acontecer uma equipe de organização de estudantes da UFRJ, da UERJ, da Universidade Federal do Pará, que estão dando aqui apoio ao curso, enfim, o nome de todas e todos estão lá nesse site também. Então, acho que de início é isso, queria convidar vocês a estar presente, né? Esse canal em que esse vídeo está sendo compartilhado vai ser o canal em que o curso vai acontecer, nas datas lá selecionadas, às 18h30. Espero ver vocês nesse decorrer. Obrigado.